Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Graça e paz, Michel. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Glória a Deus. Aleluia. Quando estás Santo é o nome do Senhor Jesus. lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem brilhar, resplandecer o meu Graça e paz, povo de Deus. Que eu possa estar nos dando uma noite cheia de bênçãos, cheia de vitória, cheia da sua presença. Que grande é o Senhor, poderoso é Ele. Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Amém? Vamos estar nesse momento orando ao Senhor, pedindo para Ele estar entrando, nesse estudo, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, fazemos todas as coisas para Ele. Então a honra, a glória, o poder, o louvor pertence ao Senhor Jesus. A Ele a glória, a honra e o poder. O sangue dele está sobre nós. O seu poder está sobre nós. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, santo é o teu nome, poderoso és tu, Rei da glória e o eterno. Nesse momento, meu Senhor da glória, Pai, tomando, Deus, esta noite, ó Pai, esse estudo em Tuas mãos, Pai, derramando, ó Pai, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Fala conosco, Senhor, na beleza da Tua santidade. Abra, Senhor, nossos ouvidos, nosso entendimento, para aprendermos a Tua palavra e tudo aquilo que aprendermos hoje aqui, possamos usar para o crescimento, meu Senhor, do Teu reino. Abençoa o Teu povo, Senhor, aonde essa live chegar, aonde a minha voz chegar.
chegar, possa, ó Deus, a tua voz, ó Deus, possa causar, ó Deus, transformação, arrependimento através do Senhor Espírito Santo. Assim, ó Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Lucas capítulo 11. Capítulo 11 não, desculpa, tá? Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Onde estaremos assim meditando na palavra de Deus. O tema do nosso estudo desta noite é uma nova vida em Cristo. Vamos estar com o texto base em Lucas 15, a partir do versículo 11. A leitura, querido, vai ser um pouco extensa, mas se faz necessário para compreendermos o estudo desta noite, né? Para podermos assim compreender o texto em si. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte das bênçãos que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Via ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadeceu dele. Correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, começando a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: O que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito bem. Você que chegou agora, lemos em Lucas capítulo 15, versículo 11 e 32.
o tema do nosso estudo desta noite, uma nova vida em Cristo. Texto básico falando sobre o filho pródigo. Tá bom? Então vamos lá. Frequentemente, querido, ouço dentro de nossas igrejas, né, a palavra visitação do Espírito Santo. É muito comum no culto, mais nas igrejas pentecostais, neopentecostais, esse termo, a visitação do Espírito Santo. Fui visitado pelo Espírito Santo. Contudo, querido, o desejo de Deus nunca foi visitar ninguém. Porque, pense bem, que uma visita vem na minha casa. Ela vem e vai embora. Ela vem, entra, que eu convidá-la a entrar, ela vai entrar, vai sentar no meu sofá, vai sentar na minha mesa, vamos nos alegrar, ela vai almoçar, ou jantar, ou tomar um café, mas logo a visita vai embora. Nas nossas igrejas, nos nossos cultos, ouvimos muito isso, recebemos a visitação do Espírito Santo. A visitação do Espírito Santo é algo curto, é algo que vem e vai. Mas o desejo de Deus nunca foi visitar ninguém. Mas o desejo de Deus é habitação. O desejo de Deus sempre foi em habitar conosco. A vontade de Deus não é visitar você. A vontade de Deus é habitar na sua vida, é habitar na sua família. A vontade de Deus é habitar conosco. Uma das maiores promessas que o Senhor deixou para nós está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só que coisa linda. O Senhor não fala, vou visitar a eles, vou andar com eles e vou embora. Não, o Senhor fala, habitarei com eles. Habitar é diferente de visitar, porque eu visito e vou embora, mas eu habito, eu permaneço. Quem habita, permanece. Se o Senhor Deus vier e habitar conosco, glória a Deus, Ele permanece. Então que essa noite venha ser esse o nosso desejo. O nosso desejo venha ser que sejamos a habitação de Deus, que venhamos ser casa de Deus. Que nosso desejo hoje venha ser isso. Sejamos a Bet Shaddai de Deus. Ou melhor, a Bet Shaddai de Elohim. Que Bet casa, Shaddai, poderosa, Elohim, Deus. Que possamos ser a casa poderosa de Deus. Porque Deus, aleluia, Ele mesmo quer habitar conosco. Nunca foi desejo do Senhor apenas uma visita. Mas sempre foi o desejo de Deus, a habitação. Que possamos parar com essa mania, Hoje o Espírito Santo está te visitando nessa noite. Não, vamos profetizar nos nossos cultos que hoje o Espírito Santo está habitando com o povo, que o Espírito Santo está fazendo morada no meio do povo continuamente. Glória a Deus. Mas quando nós olhamos para o texto em questão que lemos, de Lucas capítulo 15, versículo 11, que fala sobre o filho pródigo, a primeira coisa que aprendo com esse texto é: o filho pródigo, ele conhecia o seu pai. Primeira coisa que quando eu olho para o texto, você talvez pode até no momento discordar e não enxergar isso, mas no decorrer do estudo eu vou te mostrar isso. O filho pródigo, ele conhecia o seu pai. Deus quer que nós conhecemos a Ele inteiramente. Mas como pastor, você fala que o filho pródigo conhecia o seu pai? Porque lemos o texto que ele chega para o pai, pede a herança e mete pé. Ele vai embora.
Ele vai embora, em vez de investir o dinheiro que ele recebe do pai, ele gasta tudo e começa a aparecer. Porque quando você está bem, quando você está no auge, quando você está com dinheiro, quando você está bem empregado, quando você está tudo tranquilo, parece um montão de amigo que te diz amigo, mas quando o negócio aperta, todo mundo vai embora. Quando o negócio aperta, fica você e você. E você conhece realmente quem são os seus amigos. Porque é aqueles que estão contigo na hora mais difícil. É na hora que dá dor que nós conhecemos os nossos melhores amigos. Mas o filho pródigo, ele conhecia o pai. Porque ele conhecia o pai, ele foi embora. Ele gastou tudo. Ele esbanjou dinheiro. Ficou sem nada. E no momento que ele fica sem nada, o que acontece? Ele arruma um emprego. Vem uma fome, ele fica desesperado, tem que arrumar um trabalho, arruma um trabalho. Qual é o trabalho? Guardar os porcos. Mas não tinha comida para ele. Só para os porcos. Então ele desejava. Olha que coisa. O que diz o texto? Ele desejava se alimentar com as bolotas dos porcos, com aquilo que os porcos comiam. E ele pensa, olha o que ele pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer para ele, pequei contra ti e contra os céus, porque os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Eu vou dizer para o meu pai que eu não sou digno de ser seu filho e quero ser recebido como um dos seus empregados e ele não vai me negar. Ele, sabendo como é o coração do pai, ele volta para o pai. Mas se ele não conhecesse o pai, ele ficaria comendo as bolotas dos porcos. Se ele não conhecesse o pai, ele continuaria na sarjeta. A primeira coisa que eu aprendo com o filho pródigo é, ele conhecia o seu pai. E é necessário que eu e você conhecemos o nosso pai. É necessário que conhecemos o Senhor. Deus quer que conhecemos a Ele intimamente. Deus quer que eu e você conhecemos a Ele intimamente. Abra aí a sua Bíblia. Ou anota aí no seu livro, Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 10. Anota. Abra Filipenses capítulo 3 a partir do verso 10. Glória a Deus. Vamos entender mais esse texto. Diz assim: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que diante de mim estão. Paulo, ele considerava o quê? Considerava as coisas como perda para se alcançar o quê? Ser comparado, conhecer a Deus. O desejo de Paulo a cada dia era conhecer Deus intimamente. É por isso que ele vira e fala, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Querido, as coisas que ficaram para trás, ficaram lá atrás. Mas vamos prosseguir para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor vira e fala para nós o seguinte, que o nosso pecado, Ele pegou e jogou no mar do esquecimento. Que Ele jogou no mar do esquecimento. Esqueça Ele, viva uma nova vida em Cristo. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós o conhecemos intimamente. É a partir desse relacionamento que vai surgir o verdadeiro ministério. Daniel confirmou isso ao dizer:
Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proeza. Daniel capítulo 11, versículo de número 32. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Se você conhece o seu Deus, você é forte. O povo que conhece a Deus deve ver. Se nós conhecermos a Deus, povo de Deus, se tornaremos fortes e faremos proeza. Olha como Deus alarga para nós a fronteira. Deus fala para nós, se você conhecê-lo, você será forte e fará proeza. É promessa. A palavra de Deus, ela não é mentirosa. A palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, mas faz conforme lhe apraz. Que o Senhor me garante na sua palavra que aquele que confia, que conhece a Deus, se torna forte e fará proeza. Então essa promessa não está apenas para o povo de Israel, essa promessa não está somente para Daniel, essa promessa não ficou com os discípulos e apóstolos, essa promessa se estende para todos aqueles que crêem, que querem prosseguir em conhecer a Deus. Se você prosseguir em conhecer Deus, querido, você se tornará forte e fará proeza, porque o Senhor Deus estará contigo. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí onde você está? Levanta a sua mão, adora o Senhor. Glória a Deus, porque que você conhece a Deus, você é forte. Se você conhece a Deus, fará proeza. Oh, querido, você faz proeza com Deus, porque o Senhor já te fez forte. O Senhor já te fez forte. Vamos continuar. A segunda coisa que aprendo com esse texto é: o único que me pode tirar da escravidão é Deus. Não existe outro que pode me tirar da escravidão. Não tem outro. O único que pode nos tirar da escravidão é Deus. É Ele que tem esse poder para nos libertar. Não é a força do braço do homem, não é confiando em A e em B. Não. Quem pode tirar você, quem pode tirar a sua família, quem pode tirar um ente querido, quem pode tirar alguém da escravidão, ainda é o Senhor Deus. É isso que nós entendemos. Porque o pai aqui ele tem a aparência, ele tipifica, dentro dessa parábola, o pai tipifica Deus. E o filho pródigo tipifica todos aqueles que se afastam do caminho. E esse garoto estava na escravidão. Qual a escravidão que esse garoto estava no texto? A escravidão do pecado. E o único que podia livrá-lo dessa escravidão era o Senhor. E quantas pessoas estão na escravidão? Na escravidão do pecado, de todos os tipos de vício. Quem está na escravidão sentimental, na escravidão psicológica. Quantas pessoas estão enfermas, de escravas de situações. Mas hoje, querido, o Senhor nos trouxe esta palavra. E Ele está falando conosco o seguinte: o único que pode te livrar, te libertar, te salvar da escravidão é Deus. Ele está falando para você assim: filho, fica tranquilo, confia em mim, porque eu sou o único que pode livrar você da escravidão. Aleluia. Glória a Deus. O único que pode nos livrar é o Senhor. Quando olhamos o propósito de Deus em retirar os filhos de Israel da escravidão do Egito, foi de trazê-lo para si mesmo, para que ele pudesse habitar entre eles. Olha o propósito de Deus tirar o povo de Israel da escravidão do egípcio. Foi para trazê-lo para si mesmo, para que o Senhor Deus habitasse no meio deles. Qual é o propósito do Senhor em nos tirar da escravidão?
Porque outrora éramos escravos, querido. Outrora vivíamos cabisbaixos, escravos. Que o Senhor fez? O Senhor veio e nos tirou da escravidão. E qual foi o propósito de Deus de nos tirar da escravidão? O propósito de Deus nos tirando da escravidão é nos trazer para Ele mesmo, para que Ele habite no meio de nós. Olha mais uma vez aqui, o desejo de Deus é habitar no meio de nós. Olha o que diz em Êxodo 29, versículo 46. Anota aí a referência. Êxodo 29, 46. Ela pega, não pode esquecer a caneta no nosso estudo. Você sabe muito bem disso. Então, não esqueça jamais a caneta. É sempre bom andar com uma caneta. Diz assim, Êxodo 29, 46. Saberão que eu sou o Senhor Deus, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito para habitar no meio deles. Quem nos tirou do Egito, querido? Quem nos tirou do Egito foi o Senhor. Quem nos tirou da escravidão foi o Senhor. Por que Ele nos tirou? Para habitar no meio de nós. Por que Ele nos tirou? Para nos dar uma nova vida em Cristo. Ele quer fazer isso conosco. Te dar uma nova vida em Cristo. Deus tirou, presta atenção nisso. Deus tirou o povo do Egito. Mas se faz necessário tirar o Egito de dentro do povo. Tirar da escravidão, Deus tira. Mas tirar o Egito de dentro, Deus não vai tirar, não. Por que Deus não vai tirar, pastor? Porque isso cabe a mim e cabe a você. Isso cabe a nós abandonar os pensamentos do Egito. Abandonar os pensamentos que nos escravizam. Abandonar aquilo que tem nos separado de Deus, porque Ele já nos libertou. E diz na sua palavra que o Filho do Homem veio para nos libertar, aleluia, do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então o Senhor, Ele já nos libertou. E que Ele nos libertou através do seu sangue, que o sangue de Jesus nos liberta de todo pecado, nos liberta da escravidão. Então que Ele nos libertou, cabe a nós abandonar o Egito. O Egito, querido, já não pertence mais a você. O Egito já não nos pertence mais. Então por que eu vou ficar cultivando o Egito dentro de mim? Porque eu ainda vou ficar cultivando o Egito. As águas do Egito eram maravilhosas. As cebolas do Egito, como era boa. A cebola do Egito era boa, mas o chicote era ruim. Querido, Deus tirou o povo do Egito. Agora se faz necessário tirar o Egito de dentro do povo. E como se faz isso, pastor? Isso é você que tem que fazer. Você tem que fazer isso com oração, com jejum. E falar, Senhor, o Senhor já me libertou. Mas agora eu não quero mais o pensamento de escravidão dentro de mim. Eu não quero mais olhar para trás e voltar para o Egito. Porque cada vez que o Egito está dentro de nós, a gente continua pensando no Egito. A cada dia dá vontade de largar a presença. Dá vontade de olhar para trás e retroceder. Começa a sentir saudade daquilo que praticava no mundo. Começa a sentir saudade da malandragem. Começa a sentir saudade da bebida, dos amigos. Começa a sentir saudade da prostituição. Começa a sentir saudade dos vícios. Quando vê, já largou a Cristo e voltou às velhas práticas. Porque o Egito continua dentro. O lugar que pertence a Deus, você deixou com o Egito. Deus falando que já te libertou, já te tirou do Egito. Tira o Egito de diante de você. Fala para o Senhor, Senhor,
o lugar dentro de mim te pertence, então habita em mim. Eu quero, Senhor, que o Senhor habite em mim e faça morada, porque eu sou casa do Senhor. Amém? Você é casa do Senhor. Louve o Senhor por isso, que você é casa do Senhor. O Egito não é o seu lugar, você não pertence lá, mas você é a morada do Senhor. Vamos continuar. A terceira coisa que aprendo com essa parábola é a seguinte, que essa parábola é mais sobre o filho que fica do que sobre o filho que vai. Essa parábola é mais sobre o filho que fica com o pai na fazenda do que o filho que vai. Porque o filho que vai, ele conhece o seu pai. Mas o filho que fica não conhece o seu pai. Eu vou repetir. Essa parábola é mais sobre o filho que fica do que o filho que vai. O filho que vai conhece o seu pai. Mas o filho que fica não conhece o seu pai. Quantos hoje dentro das nossas igrejas não conhecem a Deus? Vai para os cultos, adora a Deus, levanta a mão, canta os louvores, faz oração, até mesmo prega, até mesmo louva, tem oportunidade para deixar uma saudação, mas não conhece a Deus. Quantos crentes estão dentro da nossa igreja há 20, 30, 40, 50 anos e não conhece a Deus? É por isso que esta parábola não é sobre o filho que vai, mas essa parábola é sobre o filho que fica. O filho que vai, ele conhece a Deus. Você vê que ele conhece tanto a Deus que ele volta. Ele se lembra. Você sabe que quantas pessoas saem da presença, saem da casa do Senhor, mas passa algum tempo ele retorna. E retorna, vem lavado, o Senhor lava, redime, ele é batizado, faz a obra, evangeliza, ganha alma, prega, faz um montão de coisa. Aí você fala o seguinte, estava desviado ainda ontem, aí voltou e já está louvando, aí voltou já está pregando, aí já voltou para fazer um papel, está fazendo um papel do filho que fica, aí já voltou. E você aí sentado, não fazendo nada, por que você não faz nada? E a pessoa que foi, se converteu, se arrependeu, voltou correndo para o braço do Pai, volta a trabalhar, volta a ganhar alma para o Senhor, porque ele conhece o Pai. Ele sabia que ele ia voltar e o Pai ia receber, e ele tem um arrependimento dentro de si. Mas o filho que fica, ele não conhece o Pai. O que adianta, querido, conhecer, conviver com o Pai? Eu vou falar essa palavra de novo. O que adianta conviver com o Pai e viver como escravo? Fala para mim. O que adianta conviver com o Pai e viver como escravo? Deus nos chamou para sermos livres, para termos a liberdade como filho. E todo filho tem direito de participar da natureza do Pai. Que somos filhos, nós iremos participar dessa natureza. Qual a natureza, pastor? A natureza do Pai. Mas é necessário conhecermos a Deus. É necessário conhecermos como somos conhecidos. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Se faz necessário conhecê-lo como eu sou conhecido. Adianta viver com o Pai, estar do lado dele, estar lá na casa dele, comer com ele e viver como escravo? Deus nos chamou para isso. Eita glória! Deus nos chamou para sermos filhos e participar da sua natureza. Deus nos chamou para andarmos e vivermos em comunhão com ele. Sejamos filhos e não escravos. Muitos dos filhos de Israel
provavelmente pensaram que estavam prontos para conhecer a Deus, para ver Deus, para ver a glória de Deus. Eles tinham visto o poder libertador de Deus e vendo Deus trabalhar no meio deles. O povo viu as pragas do Egito, o povo viu o mar se abrir, o povo viu o maná, o povo viu rocha dar água, o povo viu lagos amargos, águas amargas se tornarem doce. O povo viu codornizes vir e cair do céu. O povo viu sinais e maravilhas. E o povo achava que estavam preparados para ver a glória de Deus. Porque o povo nunca tinha visto a glória de Deus. Eles viram todo o poder. E quantos, queridos, estão na casa de Deus? Veio os milagres. Veio o poder de Deus. Mas nunca viram a glória de Deus. Nunca sentiram a glória de Deus revelada na sua vida. Quem conhece o Pai intimamente, participa da tua glória. Receba a glória de Deus nesta noite sobre a sua vida. Receba o poder de Deus sobre a sua vida nesta noite. Eu profetizo a glória, a comunhão de Deus sobre a sua vida nesta noite. Eu profetizo a unção de Deus sobre a sua vida. Você nunca mais hará recom decai de covalai shalai de lou de cantalai. Você nunca mais será o mesmo. Porque hoje o Senhor está derramando sobre a sua vida a sua glória, a sua presença, o seu poder. E Ele habitará contigo todos os dias e você conhecerá-lo como você é conhecido. Olha o que diz em Êxodo 20, versículo 18 e 19. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância, disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Olha que o povo viu a glória. O povo viu o monte fumegar, o povo viu a nuvem descer, o povo viu o som dos trovões, porque Deus estava falando no meio dos trovões. O povo viu a glória de Deus descer, o povo se assusta, o povo falou: não quero que Deus fale conosco. O povo falou para Moisés: Moisés, fale conosco você. Mas que Deus falar conosco, nós iremos morrer. Não estamos preparados para ouvir Deus, não estamos preparados para a glória de Deus, não estamos preparados para ser habitação de Deus. Ei, Deus está falando para você que Ele te chamou para que você habite com Ele, Ele com você, e Ele quer que você e eu participamos da sua glória. Aleluia. Hoje o Senhor está nos preparando para isso. Hoje os nossos cultos são voltados para as bênçãos e menos viver uma nova vida em Cristo. Hoje os nossos cultos estão voltados para as bênçãos. Você vê as pregações. Hoje o Senhor vai te dar a bênção, hoje tem a bênção, hoje tem isso, tem porta aberta, hoje tem casa. Querido, o Senhor tem poder para fazer isso tudo. Quem quer te dar a bênção, Ele vai te dar a vitória que você precisa. Quer uma porta aberta, glória a Deus, Ele vai abrir porta para você, que você quer precisando. Ele tem poder para te abençoar, sobremaneira, isso é indiscutível. Mas hoje os nossos cultos parece que para chamar a atenção, nós precisamos falar: oh, estou vendo um anjo. O anjo está passando, está trazendo bênção. Olha só como ele está tocando, olha como está recebendo. Levanta a mão para receber do anjo a bênção. Não, querido, para com isso.
Para de procurar, não, que Deus não tenha poder e que Ele não envie os anjos. Não. Eu acredito. Não sou cético, eu não duvido do poder de Deus. Eu não duvido daquilo que Deus pode fazer. Quem Ele quiser abrir porta, Ele abre porta. Quem quiser fechar porta, Ele fecha a porta. Quem quiser te dar uma casa própria, Ele te dá uma casa própria. Quem quiser te dar um carro novo, Ele te dá um carro novo. Quem quiser fazer, Ele faz, querido. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Ele é Deus. Mas os nossos cultos estão cheios disso. Dessas pregações vazias, que só falam de vitória, de bênção. Mas ninguém fala de viver uma nova vida de a Cristo. Ninguém fala de viver uma nova vida em Cristo. Essa é a raiz. O sentido do Evangelho é viver uma nova vida em Cristo. Hoje eu vou na igreja para buscar a minha bênção, o culto da vitória. Hoje vai onde? Vai onde? Vou no culto de libertação. Querido, eu vou falar a verdade, eu detesto esse título de culto de libertação. Mas por que, pastor, você detesta esse culto de libertação? Porque a pessoa bota lá, o culto de libertação só vai crente. Nós precisamos ser libertos de muitas coisas. Mas vai crente querendo buscar a casa própria, o carro, o emprego, menos a libertação. Ouviu a profecia, o vaso. Para mim, pastor Cristiano, todo culto é culto de libertação. Que o culto tem palavra, tem libertação. Porque o texto lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, vai falar assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tem palavra, tem libertação. Porque tem a palavra que é a verdade, então tem libertação. Então o culto de domingo à noite é culto de libertação, a escola dominical é culto de libertação, o estudo de sexta-feira é estudo de libertação, o culto de quarta-feira é libertação, as orações que tem palavras é libertação. Então todos os cultos da igreja é culto de libertação. Só não botamos o título. Porque é Deus que age no meio do povo. Hoje, quando eu ouço pessoas citar o texto de Marcos 16,15, que fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, pensamos que podemos atrair as pessoas pelaquilo que Cristo pode dar, com uma cura, uma porta aberta, como já falei. Mas o que o Senhor quer de nós é apresentarmos um Deus de relacionamento. O que Deus quer é isso. Deus não quer que você apresente a Ele um Deus que pode dar coisas. Mas Deus quer que você apresente a Ele as pessoas. Ele quer que eu apresento a Ele as pessoas um Deus de relacionamento. Um Deus que está disposto a se relacionar com o outro, se relacionar com o homem. Deus é um Deus de relacionamento, querido. É isso que esse texto de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32 do Filho Pródigo vai nos ensinar. Relacionamento com o Pai. O que adianta viver com Deus e viver com o escravo? O que adianta estar com Ele e não participar da sua glória, não participar do seu poder, não ser a habitação dEle? O que adianta sair do Egito, mas o Egito não sai de dentro de nós? O que adianta, querido, sermos chamados de filho, mas vivermos como escravo? E falar para todo mundo: eu sou filho de Deus, mas eu vivo como escravo. Deus não quer que você seja escravo e viva como escravo. Deus quer que você viva como filho, como herdeiro da promessa, porque Ele já te deu uma nova vida nele. Amém? Glória a Deus. Vamos estar
nesse momento, fechando o nosso estudo, que esta palavra, querido, possa ficar gravada no seu coração, que possamos ter relacionamento com Deus. Eu vou soltar aqui um louvor e vou pedir para você nesse momento, aonde você estiver, se você não puder fechar o olho, não precisa fechar. Se não puder ajoelhar, não ajoelha. Mas fale com Deus, fale para Ele que você quer ter filho e quer se relacionar com Ele como filho, que você quer ter comunhão com Ele. Peça glória, peça poder, peça unção, a libertação. Pede para Ele tirar o Egito de dentro, porque eu creio que Ele vai tirar. Amém? Glória a Deus. Vai falando com Deus. Eu creio que Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu creio no poder de Deus. Aleluia. Harakancho rebande kai sharai delai dolou manalai. Ilai dolou manai. Meu Deus! E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Aleluia! Memória terrível sobre esses levou enorme diferença o mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não Oh, aleluia! Senhor Deus e Pai, santo é o teu nome, poderoso é o Senhor. Senhor, pecador somos e pecamos contra o Senhor e pedimos, Pai, nesta noite perdão, porque precisamos do seu perdão, precisamos, Senhor, da tua graça. Senhor, o Senhor diz na tua palavra, o estudo de hoje, Senhor, uma nova vida em Cristo, comunhão com o Senhor, o que o Senhor, oh Deus, tem nos chamado para isso. O Senhor tem nos chamado para termos comunhão com o Senhor. O Senhor tem nos chamado, Senhor, para vivermos, ó Deus, uma vida grande, certa, santa diante de Ti. O que adianta, Senhor, Deus, estar na igreja? O que adianta, Senhor, se falarmos que somos filhos de Deus, mas vivermos como escravos? Senhor, o Senhor nos chamou para sermos escravos, mas sim para filhos. É por isso que hoje, ó Pai, queremos conhecer o Senhor e conhecer a Tua glória. Então arranca de nós, ó Pai, o desejo do Egito. Arranca de nós a vontade da cebola, ó Pai, das coisas que lá do mundo existe. Mas nos fortalece, Senhor Deus, e derrama a sua glória sobre nós, sobre a tua igreja. Enche o teu povo, ó Pai, com a tua unção, ó Deus, e nos fortalece. Nos usa, Senhor, para falar de Ti, ó Deus, e mostrar para as pessoas que o Senhor é um Deus de relacionamento, não um Deus que dá bens, mas um Deus de relacionamento, um Deus que fala, um Deus que conversa, um Deus que vive, um Deus, ó Deus, que está no meio do povo. Senhor, muito obrigado. Nos dê uma noite cheia da Tua presença e um final de semana cheio da Tua graça. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Queridão, que o Senhor Deus possa te abençoando, tá? Que a paz do Senhor possa reinar sobre a vida de vocês. E uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.